A gente vai cantar juntos agora que Ele é soberano, Ele detém toda a glória, Ele é digno. E apesar de tudo isso, de quem Ele é, Ele sofreu na cruz por nós para nos dar vida eterna. Então, quando você ficar de pé no seu lugar e usar a sua voz para agradecer esse Deus que se sacrificou no nosso lugar, se sacrificou por cada um de nós aqui nessa manhã. Eu vou fazer uma breve oração e a gente começa a cantar. Jesus, abençoa essa manhã, Deus, recebe esse louvor, fala conosco. Apesar de quem somos, Deus, recebe a nossa voz e a nossa adoração. A gente quer te engrandecer. Em nome de Jesus que oramos, amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, recebe esse louvor, Deus. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, Deus. Luz para o mundo que rompe as trevas, abre meus olhos para te ver. Meu coração que criaste te adora, minha alma espera em ti. Venho adorar-te, venho a ti prostrado, venho aqui dizer-te, és meu Deus. Só tu és amável, só tu és digno, tão maravilhoso.
ver meu pecado em tua cruz, como saber quanto custou ver meu pecado em tua cruz, como saber quanto custou ver meu pecado em tua cruz. Venho adorar-te, venho a ti prostrado, venho a ti dizer-te, és meu Deus. Só tu és amável, só tu és digno, tão maravilhoso para mim. Venho adorar-te, venho adorar-te, venho a ti prostrado, venho aqui dizer-te, és meu Deus. Só tu és amável, só tu és digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, Deus. Recebe esse louvor, em teu nome que oramos, Deus. Amém. Pode assentar, a igreja. Esse momento que a gente reserva para as nossas ofertas. A gente entende que ofertar aqui na igreja é um privilégio dos membros dessa igreja. Porém, caso você, visitante, queira ofertar, não se constranja. Vamos orar pelas ofertas e dízimos. Senhor, nós consagramos esses dízimos e ofertas, gratos ao Senhor pela tua bondade, fidelidade e também, ó Pai, pela generosidade do teu povo. Oramos pedindo sabedoria do Senhor na aplicação desses recursos e te louvamos nesta manhã, te agradecendo, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom dia, igreja, graça e paz seja com cada um de vocês. Que esta manhã seja uma manhã onde o Senhor fale ao seu coração e seja um tempo especial para todos nós, em nome de Jesus. Esse momento, antes de praticamente qualquer aviso, qualquer outra coisa, é um momento especial para nós, porque é um momento em que nós separamos para conhecer pessoas que nos visitam pela primeira vez. E se esse é o seu caso, se você está aqui na Nova Aliança pela primeira vez, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. O pessoal da recepção tem um presente para te dar, nós não vamos te perguntar nada, é apenas para enxergarmos você e te dar um presente. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Temos aqui um rapaz, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Assim que você receber seu presente, você pode sentar. Não perdi ninguém, não. Então, que Deus te abençoe muito nesta manhã. Se você é daqui de Curitiba e se você porventura
não tem uma igreja, quem sabe essa possa ser a sua casa. Se não, leve um abraço da Igreja Nova Aliança para a sua igreja, mas obrigado pela sua presença. Agora, dentro da nossa programação, daquilo que é oferecido para nós durante a semana, um primeiro e importante aviso: hoje à noite nós teremos o nosso culto às 19 horas e hoje nós teremos ceia. Então você também, se você pode participar no culto das 19, é um tempo também de comunhão com outros irmãos e você está convidado a participar. Terça-feira nós temos a reunião das mulheres retomando as suas atividades. Então, reunião das mulheres às 19h30, todas as mulheres convidadas a participar. E também, se você, mulher, porventura ainda não fez e você está procurando um curso onde você possa aprender mais, não só sobre a palavra, mas aprender pela palavra também, acerca do que Deus pensa, do que a Bíblia fala sobre a mulher, nós temos inscrições abertas para o curso Mulher Única. Então, você, mulher, que ainda não fez esse curso, você pode, ao final do culto hoje, ou durante a semana, entrando em contato com a secretaria da igreja, pedir mais informações sobre como vai funcionar, o que é realmente esse grupo Mulher Única. Hoje, ao final, você pode procurar a Beth ou a Marli Brown, tá? Você pode chegar ali na recepção, a Marli, inclusive, hoje está na recepção. Você pode conversar com ela e buscar mais informações sobre o curso Mulher Única. A Beth está aqui também na frente, esposa do pastor Santareno. Então, todas as mulheres que ainda não fizeram o curso Mulher Única têm a oportunidade agora de fazer esse curso também. Quarta-feira temos a nossa reunião de oração, 19h30, e também uma outra oportunidade que estamos oferecendo. Se você está chegando nesta igreja, você já está há algum tempo na igreja, às vezes você já frequenta aqui há muito tempo, mas você ainda não passou pela experiência do batismo, você não teve ainda a oportunidade de conhecer mais sobre a fé cristã, e se você também ainda, porventura, não teve essa oportunidade de um testemunho pessoal diante de uma comunidade, essa é então a oportunidade para você. Nós estamos com as inscrições abertas para o curso de batismo. Ele vai começar não amanhã, mas na próxima segunda-feira. Então você também pode entrar em contato com a secretaria da igreja durante a semana, ter mais informações e colocar o seu nome lá para você participar deste grupo, tá? Então, grupo de batismo, estamos com inscrições abertas. E também, para finalizar, grupos familiares. Nós também estamos com as inscrições abertas para os grupos familiares. Se você não faz parte ainda de nenhum grupo, você tem a oportunidade agora de buscar um grupo familiar, e ele é um momento muito especial de comunhão, de edificação, e então é importante que todos aqueles que estão frequentando a Nova Aliança, ou se você está visitando a igreja já por algumas semanas, você pode fazer parte também de um grupo familiar. Nós temos então uma tela já com algumas opções de dia, horários, bairros, se é grupo com pessoas, casais com filhos, sem filhos, tem várias oportunidades. Existe um grupo que vai se encaixar perfeitamente àquilo que você pode então, ou tem como expectativa. Eu sei que a tela é grande, tem muitos dias e muitas datas, mas você pode entrar em contato também com a secretaria da igreja. Ela vai te enviar essa tela para que você possa olhar cada grupo, e você pode inclusive fazer inscrições para esses grupos familiares com a Renate, então, que é a nossa secretária, durante a semana. Se você não tem o WhatsApp da igreja, ao final você pode também pegar com o pessoal da recepção o WhatsApp para que você possa mandar uma mensagem. Mas não deixe de participar de um grupo familiar, porque esse momento é um momento onde nós crescemos mutuamente, conhecemos uns aos outros e somos edificados como comunidade. Então, todos são convidados a participar de um grupo familiar, tá bom? Agora nós vamos ter o nosso momento missionário, e em falando em momento missionário, lembrando que já temos a data da nossa conferência, 24 a 26 de maio, anota também na sua agenda, não deixe de participar desse momento tão especial e importante na vida da igreja. E o momento missionário de hoje é com os nossos missionários Carlos e Eufride. Eles estão retornando lá de São Gabriel da Cachoeira, e gostaria então de chamá-los aqui na frente para que eles possam
testemunhar um pouco daquilo que o Senhor fez nesse tempo. E o Horst, então, vem junto aqui também. Bom dia, Horst. Bom dia, igreja. É um privilégio estarmos aqui com nossos missionários. São os primeiros missionários enviados pela igreja, membros da igreja, enviados pela igreja, e serviram durante 16 anos no campo missionário em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Eles atuaram principalmente na parte de logística, de apoios. Alfrede sempre estava junto lá apoiando. Eu sei porque a gente visitou eles 2 vezes, tá? E também na gestão financeira, que foi, na verdade, o chamado principal, eu imagino, quando eles sentiram essa vocação. Nós vimos lá, eles foram pais de missionários. Eles adotaram missionários como filhos. E as crianças chamavam de oma e opa, né? Quem seria avô e avó, né? Então, eu quero contar rapidinho uma experiência que eu estive lá. Nós estivemos lá para um congresso indígena, e teve um dia que o Carlos me emprestou a caminhonete para ir no acampamento, né? E aí, não, só pega um pessoal lá perto do rio e depois você vai, né? Pô, tá bom, a gente foi lá, daí o pessoal entrou no carro, tem mais um pessoal para pegar num outro lugar. Tá bom, vamos lá. Tem mais um pessoal. Quando eu vi, o carro estava cheio, a caçamba atrás estava cheia de gente. Aí a gente foi para o acampamento. Então, isso reflete o que significava o Carlos lá. Eles sabiam que ele ia dar carona, né? Daí era eu tinha que cuidar para não estragar o nome dele lá na comunidade, né? Tá. O que eu gostaria de deixar como recado: eles não estão saindo do campo missionário, eles estão mudando de endereço. Eles continuam sendo missionários, tanto desse projeto Amanagé, que acontece lá em São Gabriel da Cachoeira, só que eles vão atuar a partir daqui, e em comunicação com a equipe lá, e também outros projetos que o Carlos já assumiu responsabilidades. O Cássio Silva me falou uma vez: eu não abro mão do Carlos. Então tá bom, recado dado, né? Então eles continuam como nossos missionários, só que agora residindo em Curitiba, tá? E nós, como igreja, né, precisamos recebê-los, né? Que a gente possa receber de coração, né? Claro que eles precisam chegar, né? Não vamos marcar café todos os dias agora, tá? Porque vai ter um tempo, mas podem convidar grupos familiares, planejam dentro do cronograma uma visita deles para escutar algumas histórias, né? E também queremos planejar junto com o pastor Santareno uma quarta-feira para eles poderem contar um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito através da vida deles nesses 16 anos e que ainda irão fazer. Vou passar para o Carlos fazer uma saudação. Bom dia, igreja. É uma alegria poder estar de volta agora com uma outra perspectiva, né? A perspectiva de estar morando de novo em Curitiba. Então, para nós, nós olhamos para trás e somos muito gratos a Deus por todos esses 16 anos que a gente pôde ficar lá, trabalhar, e em nenhum momento a gente sentiu assim peso de assim, puxa, tem que voltar para lá ou qualquer coisa assim. Sempre foi com o coração alegre, sempre foi com o coração disposto que a gente foi para lá. Então a gente se alegra e fica feliz que teve esse tempo lá. Entendemos que é o tempo de voltar, entendemos que é o tempo de estar aqui, para voltar a estar em casa, para voltar a se enturmar com a igreja, com os amigos, com Curitiba. E então nós estamos aqui agora para isso. Não sei tudo que a gente tem 1000 ideias, né? Não sei quais vão se concretizar ou quais vão ser as que Deus vai nos conduzir. Então, estamos aqui para ajudar, para trabalhar, para continuar trabalhando, e não nos aposentamos ainda. É isso aí, né? Então, obrigado pelo carinho da igreja que nos abençoou, nos deu suporte por todos esses anos. Isso faz muita diferença no campo, quando a gente sabe que tem uma retaguarda segura, firme atrás, isso faz muita diferença. Então, somos gratos a Deus pela igreja,
que nos apoiou. Amém? Eu também só quero agradecer à igreja. Não sei quem lembra, quando o Robert Harvey esteve aqui, e ele pregou, e ele tirou o sapato dele, e pôs o sapato aqui, e daí disse que a igreja fica encantada, que vão sair alguém com missionário, todo mundo vem, abençoa, e abraça, aí não sei o quê. Aí ele pegou o sapato, foi aqui ainda, né, nesse lugar, ele pegou o sapato e jogou, né? Daí depois todo mundo esquece do missionário. Então eu quero dizer que vocês não esqueceram de nós, e nós queremos agradecer muito a vocês e principalmente a Deus por tudo que aconteceu nesses 16 anos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de, como igreja, servir ao Senhor. Obrigado pela oportunidade que, através de Carlos e Alfride, nós pudemos abençoar São Gabriel da Cachoeira e os distantes lugares onde os missionários foram para pregar o Evangelho, Senhor. Te louvamos pela vida do Carlos e Alfride, pelo privilégio que tiveram de estar lá e ser canal de bênção, Senhor. E te pedimos agora, nessa mudança de endereço, não se aposentando, mas uma nova fase na vida deles, onde eles precisam se adaptar de novo a Curitiba, que tu estejas conduzindo, dando a tua paz, o teu cuidado sobre a vida deles, e que nós, como igreja, possamos recebê-los de uma forma que eles se sintem aqui em casa, com a nossa igreja, aqui em casa em Curitiba, e que a gente possa ser uma bênção na vida deles também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que sejamos uma igreja acolhedora também para eles e que Deus dê muita graça e sabedoria nesse processo de reentrada, né, de voltar para casa e também nesses novos projetos. Agora nós vamos orar pela escola dominical, oramos também pelos nossos enfermos. Se você tem alguém que você gostaria de apresentar diante do Senhor, tira um tempinho agora para orar por essa pessoa e nós vamos orar juntos, então, despedindo a escola dominical e também orando por nós, por esse tempo de ouvir a palavra do Senhor. Senhor, nós, prostrados diante do Senhor nesta manhã, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque temos a certeza de que não só o Senhor está nesse lugar, mas de que o Senhor ouve as nossas orações. E, Pai, que o Senhor não só ouça, porque o Senhor é fiel em responder às orações. E eu oro para que o Senhor possa, ó Deus, trazer a resposta do teu coração para a vida de cada um daqueles que te buscam e te pedem hoje, nesta manhã. Senhor, oro por cada enfermo hoje da igreja. Deus, o Senhor conhece, ó Deus, o que cada um tem passado. Temos tantas pessoas passando por momentos de enfermidade, momentos de dificuldade, outros em recuperação. Oramos, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, glorifique o teu nome na vida de cada um deles e que eles possam sentir o teu cuidado em todo o tempo. Deus, oramos também pela escola dominical, pedindo que o Senhor ministre ao coração de professores e alunos para que nesta manhã o teu nome seja honrado e glorificado em cada sala, as tuas verdades sejam proclamadas e que cada aluno e professor possa sair transformado pela tua palavra e pela tua presença. E também oramos por nós que ficamos neste salão, pedindo que o Senhor também, ó Deus, tenha total liberdade de falar aos nossos corações, no sentido de que estejamos inteiros aqui hoje. Deus, que os nossos ouvidos estejam destampados, nossos olhos abertos, que não percamos a oportunidade de nos assentar aos teus pés para aprender do Senhor. Use a vida do pastor Santareno, ó Deus, nesta manhã, para trazer a mensagem do teu coração, e que os nossos corações estejam com um solo fértil, para que a semente lançada possa frutificar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, escola dominical, professores, alunos, se você precisa acompanhar o seu filho, vai rapidinho e volta. E pastor Santareno, que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, meu querido.
Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Maravilha. É que ficar aqui em cima dá um calorzão, então esse feedback de vocês começa a acalmar um pouquinho o coração. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 1, versículo 18 até o versículo 32. O texto vai estar sendo projetado. Eu estou tendo algum problema de visão, então agora estou tendo que imprimir o texto, bem grande assim na folha, para poder ler melhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Necessitamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entender a Tua palavra. Somente quando o Teu Espírito toca na nossa mente, nosso coração, nós podemos entender a Tua verdade, a Tua palavra. Senhor, eu tenho nesta manhã a responsabilidade de explicar esta palavra. Eu me sinto totalmente incapaz, por isso peço, Deus, Tua graça, peço, Deus, Tua misericórdia, apesar das enormes, infinitas limitações que eu tenho, Deus, eu peço para que o Teu Espírito seja suficiente nesta manhã, para trazer a Tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fala para a nossa alma, fala para o nosso espírito, fala, Senhor, para a nossa mente. Venha tocar, Senhor, em nossas vidas. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra traz fé. A Tua palavra confronta, mas transforma, Senhor. Venha a Tua palavra para nós nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
O apóstolo Paulo escreve esta carta aos irmãos que estavam na igreja de Roma. Não foi o apóstolo Paulo que esteve lá na igreja, não foi ele que começou essa igreja, mas soube-se que tinha essa igreja lá em Roma. Paulo tinha um desejo de passar em Roma para depois ir para a Espanha, onde ele desejava pregar o evangelho. Mas ele ouvia falar dessa igreja, uma igreja multicultural, uma igreja de latinos, de gregos, uma igreja que tinha pessoas de diversas culturas. E ele escreve essa carta. Alguns dizem que quem lê a carta aos romanos, quem estuda a carta aos romanos, seria o resumo da Bíblia, porque muitas das doutrinas da fé cristã estão ali no livro de Romanos. E Paulo vai dizer então, no primeiro capítulo, ele vai mostrar essa depravação moral do ser humano. Capítulo 2 vai continuar falando sobre isso. Capítulo 3 ainda vai mostrar o retrato do homem no pecado. Já no capítulo 4, ele está começando a confrontar os judeus que achavam que, por terem nascido de Abraão, então eles eram superiores aos demais povos. É como se eles fossem privilegiados diante de Deus. Mas ele vai dizer que todos pecaram diante de Deus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E ele vai mostrando nessa carta como é o amor de Deus. Como Deus amou o ser humano ao ponto de enviar seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. A partir do capítulo 12, ele vai mostrar as questões mais práticas. Até o capítulo 11, ele vai mostrar as doutrinas, as bases para os cristãos, filhos de Deus, conhecerem o pecado, conhecerem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a eleição de Deus. Essa questão de Israel, achar que eles eram superior em relação aos outros povos, ele vai dizer que todos os povos são pecadores. Quando chega no capítulo 12, então, ele vai dar algumas instruções, como deve ser a igreja, como os cristãos devem viver. E hoje nós temos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32. Na época que Paulo escreve à igreja de Roma, era a época que o Império Romano dominava aquele mundo. Militarmente, o Império Romano dominava aquele mundo, mas culturalmente o mundo era dominado pelos gregos. Havia uma degradação moral, havia uma crise de valores, crise de princípios. Então Paulo escreve para essa igreja para poder passar para eles a questão de que o pecado não é localizado. Aquela ideia do Jean-Jacques Rousseau, quando Rousseau disse, Rousseau não viveu nesta época de Paulo, viveu depois, mas apenas estou resgatando essa ideia de Rousseau. Já ouviram falar aquela famosa frase, que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Paulo está dizendo que não, o homem não nasce bom, o homem nasce no pecado, não importa em que região do mundo esteja. O pecado não é porque mora numa região e ali é mais pecaminoso. Não, o pecado está no coração do homem. O homem nasce em pecado. Então Paulo vai dizer, nesse texto que nós lemos, que a ira de Deus se levanta contra um homem que é pecador. Por isso, nesta manhã, nós queremos falar sobre a ira de Deus contra a depravação da humanidade. A ira de Deus se levanta contra a depravação da humanidade. A humanidade está depravada. Paulo está dizendo que a humanidade está enferma, a humanidade está em pecado, a humanidade está afastada de Deus, a humanidade está longe de conviver com Deus por causa do seu pecado. Ninguém poderá dizer que é inocente diante de Deus. Paulo está dizendo isso. Ninguém poderá dizer que não conhece nada sobre Deus, ou sobre a revelação de Deus, ou sobre o pecado dele. Paulo está dizendo nesse texto que a humanidade está em pecado, e ela está em pecado consciente. Ninguém peca inconscientemente. Pode ser até, você não sabe que faz algo errado agora, mas ao praticar o pecado, sim, o seu coração, a sua alma, o seu espírito vão dizer sim, que você pecou contra Deus. O que seria a ira de Deus? O dicionário vai dizer que é raiva. Raiva. A ira é raiva. É uma resposta emocional, uma percepção do mal. Quando alguém faz algo de mal, a gente fica irado.
Desejo é chegar até essa pessoa e dar um troco. É como mais ou menos, quando eu tirei a minha carteira, no dia do meu exame, eu estava lá no carro sendo examinado e a gente passou na frente de um colégio, tinha 3 meninos batendo no menino. E eu falei para o examinador: podemos parar o carro para ir separar aquela briga? Ele falou: você vai reprovar. Se você fizer isso, vai reprovar. Aí eu falei: mas não pode. Um menino está sendo agredido na frente de um colégio para os outros colegas, muita gente assistindo, gente passando, ninguém faz nada. Ele falou: se você parar o carro, vou te reprovar. Eu fiquei irado. É mais ou menos isso que acontece. A ira é a resposta nossa, minha resposta, a sua resposta a algo de maldade que está acontecendo e você fica irado. Deus também fica irado. Só que é o seguinte: a nossa ira, ela é emocional, ela provoca em nós raiva, indignação, mas a ira de Deus é diferente. A ira de Deus, ela é retributiva. Ira de Deus, Deus fica irado por causa do pecado. Deus vai retribuir ao ser humano o resultado das suas ações, do seu pecado. Eu fiquei indignado com uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Era um menino lá que estava apanhando, vamos parar o carro, vamos lá. Mas a ira de Deus é porque afronta diretamente a pessoa de Deus. No Velho Testamento, diz que Deus fica irado como resposta divina à desobediência do pecado do homem. Deus fica irado pela desobediência do homem. Isso está no Velho Testamento. Vai apresentar isso em diversos momentos. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que quando a gente fala da ira de Deus, vai na mesma linha. Deus fica irado porque Deus julga o pecado. Por isso a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Se você semeia o bem, você vai colher o bem. Mas se semeia pecado, tenha certeza. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa também morrerá. E morrer aqui está separado eternamente do seu Criador. A doutrina da depravação total como é conhecida, essa doutrina na teologia cristã, quem usou essa expressão, depravação total, como corrupção do homem, em todas as áreas da sua vida o homem está corrompido, foi Santo Agostinho. Mas os reformadores como Martim Lutero, João Calvino, então acentuaram essa doutrina a partir desse texto que nós acabamos de ler. Um teólogo alemão, Hermann, vai dizer o seguinte: assim como o pecado original se estende por toda a humanidade, ele se estende também por toda a pessoa. Ele exerce influência sobre toda a pessoa, sobre a sua mente, sobre a sua vontade, sobre o seu coração, sobre a sua consciência, sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre todas as capacidades e poderes de uma pessoa. O pecado não só afetou toda a humanidade, mas tudo que o homem é afetado pelo pecado. O coração do homem é mau, diz a Bíblia, desde a sua mocidade. Desde que o homem nasceu, já nasce no pecado. Então, não é a sociedade que corrompe, é o homem que corrompe a sociedade, por causa do pecado que domina sobre ele. Por que falar sobre isso? Um texto me chamou a atenção. John MacArthur vai dizer o seguinte: hoje, nos nossos dias, com rapidez, os crentes estão deixando de ver o pecado como raiz de todas as aflições humanas. Quando a gente olha hoje para o mundo, para as situações que estão acontecendo em África, lugares onde há guerra, morte, traições, não sei se os irmãos sabem, mas hoje, talvez, o tráfico humano seja um dos maiores problemas na sociedade, no mundo todo. Mulheres, meninas sendo vendidas como escravas sexuais nos bordéis na Europa, América do Norte e na Ásia. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo numa cidadezinha aqui no interior, aqui no Brasil, lá no norte. A história de Marajó está em voga. Eu já tinha preparado esse texto antes de ouvir falar desse lugar de Marajó. Mas não precisa ir em Marajó. Vai no Caximba. Meninas de 10 anos grávidas. Não é uma, não é duas. Várias meninas grávidas. Com menos de 15 anos, a menina já tem
2 filhos, aqui próximo. Porque nós temos que olhar para isso não como um problema apenas social, é pecado. John MacArthur vai dizer: muitos cristãos negam explicitamente que o seu pecado pode ser a causa do seu sofrimento. Ou seja, às vezes você sofre como cristão, você nega que é por causa do pecado. A justificativa em outras áreas da vida, o lugar onde eu vivo, meu pai, minha mãe, a educação que eu tive, são tantas desculpas, mas sem dizer, eu pequei, é o pecado que afetou a minha vida. Um número cada vez maior de crentes tenta explicar o dilema do ser humano com alguns conceitos totalmente antibíblicos. Por exemplo, ele age assim porque é temperamento dele. Ele é viciado porque, começou a usar e aí ficou viciado. Famílias disfuncionais. Tem problema na sua família porque a sua família é disfuncional. Tem uma criança interior lá no seu coração. Uma codependência e uma multidão de mecanismos de escape, muitas vezes voltados para a psicologia. Se assim a gente agir, algumas coisas vão ser relativizadas. Algumas bases da fé cristã estão sendo jogadas no chão. Por exemplo, se você remover a realidade do pecado no homem, você exclui a possibilidade de arrependimento. Se você não é culpado, se você não é pecador, por que se arrepender? Por que se arrepender e buscar um Deus? Se você anular a doutrina da depravação humana, de que todo ser humano é pecador, você invalida a necessidade de um Deus salvador que intervém para salvar o homem. Para que precisar do Salvador se eu não estou depravado? Se você apagar a noção da culpa do homem, culpa pessoal do homem, você elimina a necessidade de arrependimento, confissão e também de um Salvador enviado por Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, nós temos que voltar à Bíblia, para olhar para o mundo, para olhar para todas as mazelas que acontecem no mundo, que acontece não só na sociedade, mas na minha própria pessoa, como indivíduo. Minhas ações, minhas atitudes, meus medos, meus sentimentos, a maneira como eu vivo na minha casa, no meu trabalho. Tenha certeza, também eu vivo numa crise por causa do meu pecado. Então, algumas lições Paulo vai dizer. Primeiro, qual é a causa da depravação? Meu querido, pode passar? Qual é a causa da depravação? A Bíblia vai dizer que o homem é pecador. Segundo a Bíblia, com a queda do homem, quando Adão pecou, todos que nasceram de Adão são pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E se você quer saber mais um pouquinho, eu não sei se vou conseguir ler abra na sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: que se concluiu? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, mas se fizeram inúteis, não há quem façam bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, acho que só até ali, vamos precisar ler o versículo 19. Paulo aqui está colocando o retrato do homem no pecado. Não importa em que lugar a pessoa nasceu numa cidade, nasceu numa aldeia, nunca teve contato com a civilização, entre aspas a palavra civilização, nunca teve contato, esta pessoa pratica tudo isso que eu acabei de ler aqui. A antropologia bíblica vai dizer que o homem, uma das evidências de que o homem é pecador, uma das evidências de que Deus criou o homem, é que todo homem, em qualquer lugar, em todas as épocas, o homem é orgulhoso,
avarento, mentiroso, tudo que a Bíblia descreve do pecado, o homem tem. Pode ter a melhor formação acadêmica no mundo, ainda assim ele tem esse pecado. Davi vai dizer, Salmos 51, versículo 5 vai dizer: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos os males descritos aqui nesse texto, Romanos 1, 18 a 32, a Bíblia vai dizer que é o germe do pecado, é a depravação total. Todas as pessoas nascem no pecado, longe de Deus. É como se fosse uma força muito grande que está em você, assim como tem a força da gravidade. Se eu soltar alguma coisa aqui vai cair, é assim também comigo, com você. Todos nós estamos seriamente dominados pelo pecado. Paulo, então, ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo sujeito a esta vida? Paulo vai dizer: graças a Deus, por nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. E os crentes, como é que ficam nessa história? Os crentes vivem na depravação total. Depravação total é ser dominado totalmente pelo pecado. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor Salvador, essas pessoas, o pecado não terá domínio sobre essas pessoas. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça e favor imerecido. É por isso que a fé em Jesus, crer em Jesus, é a única escapatória. Ele morreu a nossa morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele morre pelos pecadores. E como é que os pecadores são salvos? Crendo na morte dele, de que a morte dele é substituta, de que se ele morreu pelos meus pecados, eu creio nisso. Esse ato de crer em Jesus faz com que Deus justifique você. Não é que você é justo, você ainda tem os seus pecados, mas Deus, a justiça daquele homem Jesus, ela é imputada a você. Você é visto como justo, não por suas ações, mas pela fé na obra que Deus fez através de Jesus. Não importa onde o homem esteja, ele é pecador, ele é dominado pelo pecado. Em segundo, se todo homem está depravado, dominado pelo pecado, então tem um sintoma dessa depravação. Ele vai dizer: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Quais são esses sintomas? Primeiro, pode passar, meu querido? Quais são esses sintomas? Primeiro, por causa da impiedade e injustiça. A palavra impiedade tem a ver com a minha relação com Deus. A palavra impiedade tem a ver com a maneira como o homem vive afastado de Deus. Não querer se relacionar com Deus, não querer buscar a Deus. Nesse texto, Paulo vai dizer que os homens inventaram seus deuses. Os homens rejeitaram a pessoa de Deus, criaram seus próprios deuses. E isso faz com que isso suscita a ira da parte de Deus, porque o Criador criou um homem para adorar a Deus, mas o homem deu as costas para Deus e ele criou seus próprios deuses. E ele vai dizer que não só imagem de homens, mas também de animais, como seus deuses. O homem passa a adorar essas imagens que ele criou e não o próprio Criador, praticando então a impiedade. Então a piedade é quando o homem reconhece Deus. Não reconhecer a pessoa de Deus é impiedoso. Deus deseja ser reconhecido. Não só deseja, mas Ele colocou essa marca no coração do homem. Dizem os antropólogos missionários que Deus se revelou em todas as culturas. Deus está presente em todas as culturas, em todas as pessoas. Mas ainda assim, os homens não buscam o conhecimento de Deus. Pelo contrário, não buscam adorar a Deus. Pelo contrário, dão as costas para Deus. Por isso a ira de Deus é contra toda a humanidade, que não reconhece a pessoa de Deus, não o adora e não o serve.
Não é só reconhecer, tem que adorar, tem que servir a Deus. Essa é a vontade de Deus. Em segundo, o homem suprimiu a verdade de Deus pela injustiça. E é interessante que a palavra suprimir dá a ideia de afogar alguém pela cabeça. Interessante. O comentário bíblico diz que suprimir é como se você estivesse no rio, de pé, e alguém está deitado, e você põe as suas mãos sobre a cabeça dessa pessoa e joga para baixo, e ela esperneia, essa pessoa quer sair da água para dar uma respirada, e você força a pessoa para a água, para ela sufocar e a pessoa morrer. O texto bíblico diz que os homens suprimiram a verdade de Deus. Os homens sufocam a verdade de Deus. Conhecem a verdade de Deus, mas sufocam ela. Estão afogando cada vez mais a verdade de Deus. Desde a queda do homem até hoje, o homem foi dominado pelo pecado. Por saber que ele é pecador, muitas vezes, saber que é pecador, o homem se revolta contra Deus. É uma forma também de suprimir a verdade de Deus. Às vezes, a igreja é perseguida porque fala a verdade. Às vezes, um pregador, ele sofre porque fala a verdade. Às vezes, o texto bíblico não é agradável, dá vontade de pular. Às vezes, tem pregações que a gente fala assim, isso não é para mim não, foi duro hoje. Mas é Bíblia ou não é Bíblia? Então, olha, o coração do homem tentando suprimir a verdade de Deus. Quantos livros já foram escritos para tentar suprimir a verdade de Deus? Quantas ideologias surgiram para poder suprimir a verdade de Deus? E para nós que estamos na igreja buscando a Deus, quantas vezes a verdade de Deus não é para mim? Quando está claro que é para mim, é um jeito que os homens usam para suprimir a verdade de Deus. Só não esqueça, a Bíblia diz, Paulo diz que os que praticam tais coisas são indesculpáveis diante de Deus. Mas os homens não só suprimem a verdade de Deus, como sintoma então dessa depravação, também Paulo vai dizer que é uma perversão do homem. Em terceiro, Deus está irado pela forma como Deus vê como o homem está tratando o outro. Veja, impiedade tem a ver com um homem não reconhecer a pessoa de Deus, dar as costas para Deus. Mas a perversão do homem tem a ver com a relação do homem com o outro homem. Se impiedade está relacionada ao homem com Deus, a perversão diz respeito à maneira como o homem trata o seu semelhante. E isso é resultado da depravação total. Um homem engana, rouba, mente, suborna, oprime, humilha, tira vantagem. Interessante. Eu tenho trabalhado com refugiados aqui no Brasil, haitianos, e é um número muito grande de haitianos que vieram para o Brasil, que estão imigrando para os Estados Unidos. E é uma rota onde eles têm que passar. Eles têm que ir até Colômbia, e depois ir até o México para poder entrar nos Estados Unidos. Tem alguns atravessadores, gente que auxilia essas pessoas para chegar até lá. Essa viagem pode levar 5 meses a 9 meses. E é interessante como esses homens que conhecem os caminhos, inclusive autoridades, policiais, lá na fronteira do México com os Estados Unidos, você acha assim, não, é impossível, aquela fronteira é impossível passar, mas eles passam. Eles passam. Porque não existe nenhum ser humano que é incorruptível. Não existe nenhum policial neste mundo que fala assim, este aqui não será corrompido. Não, são sim. E tem muita gente indo para os Estados Unidos nessas condições. Trabalham aqui no Brasil, trocam dinheiro em dólares, e aí eles vão
E durante toda a viagem, esse dinheiro que eles estão levando é para corromper pessoas até chegar na fronteira. Nossa, aquela fronteira não. Aqueles policiais, não. Impossível corrompê-los. Pois é. Alguns dias depois, o sujeito manda um e-mail e fala assim: olha, estou nos Estados Unidos. E ele vai lá tirar a foto, está ilegal. Passou por onde? Passou em algum lugar. Corrompeu gente. Depravação do homem. Em quarto, o homem rejeitou a revelação de Deus. Quando a Bíblia diz que o homem é indesculpável diante de Deus, Paulo diz assim, versículo 19 e 20: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ah, mas ele não conhece Deus. Ah, mas nunca ninguém foi lá pregar o Evangelho. Ah, mas e os que morreram sem ouvir o Evangelho? Não, mas se ninguém foi lá pregar o Evangelho, como é que fica? Está aqui a resposta. Desde a criação do mundo até hoje, os atributos de Deus estão claramente, e o comentarista vai dizer, estão brilhando. O brilho de Deus no universo é presente. Há no ser humano uma consciência clara. Pode até criar os argumentos do Big Bang, do criacionismo, pode, ainda assim, há no coração do homem a ideia de que há uma foto tirada por Deus e presente, que está em tudo que Deus criou. Mas Deus não só se manifestou na criação, não só está presente na criação, não é só na criação que o homem pode ver a revelação de Deus, segundo a palavra de Deus, mas também na mente, no coração, na consciência no homem. Deus está sempre falando, por quê? Porque Deus gravou isso no coração, na alma do homem. Interessante, talvez muitos de vocês não me conhecem. Eu nasci numa aldeia. A missionária que foi para lá tinha estudado a cultura da minha aldeia. Ela sabia que lá naquela cultura, a palavra Deus, tinha várias palavras sobre Deus. Zumbi, mas tinha uma outra palavra, que a palavra é Gananzambi. Ninguém nunca explicou o que é Gananzambi de forma tão clara como essa moça quando chegou lá. Gananzambi, na cultura onde eu nasci, é um espírito que todas as coisas, o sol, por mais enorme que seja, a lua, as estrelas, tudo que existe é como se fosse um grão de areia na mão do Gananzambi. Gananzambi é o Deus dos deuses. Pergunte para o pajé, quem explicou isso para vocês? Quem falou isso para vocês? Meus antepassados. Pergunta para os antepassados, vão dizer que são os outros antepassados. Alguém disse para eles isso. E a missionária, esse povo que não era cristão, a missionária chega e diz assim, olha, o Deus que vocês dizem que é um Gananzambi, ele me pediu para vir falar com vocês. E aí então, mas que história é essa? Nós nunca vimos alguém enviado por Deus para falar conosco. Então, ele mandou. E essa missionária é muito esperta, ela falou, justamente vocês não sabiam que ele me mandou falar com vocês. E aí as pessoas ouviram o Evangelho. A aldeia mudou o nome da aldeia é 10 Mandamentos, porque quando ela começou a falar do 10 Mandamentos, eles gostaram. O pajé falou, vamos mudar a aldeia aqui, gente, o nome da aldeia vai ser 10 Mandamentos. Qualquer missionário vai a outra cultura, uma das coisas que ele vai ter que decifrar naquela cultura o missionário chega naquela cultura, tem que procurar decodificar a pessoa de Deus naquela cultura. E depois isso é traduzido para a linguagem, para a Bíblia, na linguagem daquele povo. E eles têm a Bíblia na sua mão. Queridos, a ideia de Deus está com hindus, africanos, celtas, americanos, indígenas, não importa onde você esteja, a ideia de que há um Deus, Criador dos céus e da terra, está presente na natureza, mas na mente e no coração do homem, diz a Bíblia. Por isso os homens são
indesculpáveis. Ah, mas eles não têm a Bíblia. Deus se revelou para eles, na natureza e também no coração deles. Se assim Deus o fez, então nenhum homem pode dizer que não conhece a Deus, não sabe nada sobre Deus, porque Deus se revelou para essas pessoas. Em quinto, um dos sintomas da depravação do homem é que eles não glorificaram a Deus, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscureceram. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os homens não glorificaram a Deus, pelo contrário, criaram seus próprios deuses. A ira de Deus é porque um homem, em vez de buscar o Criador, cria os seus deuses, e ao criar os seus deuses é sinal de rebeldia, sinal de rejeição. O homem está consciente de Deus, fala assim: eu não vou adorar esse Deus, eu vou buscar outros deuses. E assim o homem tem feito, desde a criação do mundo, desde que o homem pecou, ele tem feito isso. Esta passagem vai revelar uma coisa que está presente na vida do ser humano, de que idolatria é rebeldia contra Deus. Quem pratica a idolatria é colocar no seu coração um outro Deus que não seja o Deus criador dos céus e da terra. Pode adorar uma imagem, seja de um homem, de uma mulher, seja de um pássaro, de um animal, mas também pode ser de um objeto, pode ser de uma pessoa. E às vezes, nós como evangélicos, nós podemos também adorar certas lideranças, certas pessoas, colocar elas num lugar que talvez não deveriam estar, porque nós as colocamos no lugar mais elevado que não deviam, que só pertence a Deus. É idolatria. Por isso a Bíblia diz: a ninguém vocês devem chamar de mestre, um só é o vosso mestre, o Espírito Santo. A ninguém chamar de pai, porque um só é o vosso pai. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei absurdado com algumas situações que acontecem, por exemplo, em alguns países africanos, e eu achava que era só país africano. Aqui no Brasil também já está acontecendo. Um líder que diz: olha, vocês são meus, não é na África, é em São Paulo, capital. Alguém que diz: olha, eu preciso comprar um carro X, e vocês têm que comprar, porque vocês são meus. E lá o povo de Deus tira a oferta e compra o carro para aquele irmão, aquele líder que falou que esse povo é dele. Não. O povo de igreja pertence a Jesus. A igreja não é de um homem, pertence a Jesus. Mas infelizmente, as pessoas têm idolatrado. Em sexto, penúltimo, Paulo vai falar da degradação moral e sexual. Quando a gente olha do versículo 24 até o versículo 31, Paulo vai descrever as atitudes dos homens. Vai dizer que Deus então os entregou às suas paixões. Por causa dessa depravação total, dessa degradação moral, então Deus se afastou. Veja o resultado do que acontece quando Deus se afasta moralmente das pessoas. Por causa dessa atitude dos homens de rejeitarem a pessoa de Deus, rejeitarem a revelação dele, ele se revelou, rejeitarem a glória dele, Deus se afasta. O resultado é a impureza sexual, vários tipos de pecado que ele vai descrever aqui. Vai falar que os homens trocaram a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. As relações sexuais, que eram de maneira natural, foram trocados. Agora, homem com homem, mulher com mulher. Isso, lá naquela época de Paulo, mas parece que é hoje que está acontecendo, que ele está escrevendo para a igreja atual.
Ele vai dizer que até as mulheres trocaram as suas relações naturais. Por isso Deus os entregou. A palavra entregou é que Deus se afastou. Querido, se você perder o temor de Deus na sua vida, as piores coisas deste mundo você vai fazer. Se perder o temor de Deus na sua alma, as piores tragédias neste mundo você vai fazer. Por isso que alguns grupos guerrilheiros no mundo, eles usam adolescentes para pegar uma arma e atirar numa pessoa. Quando essa pessoa atira 2, 3, 4 vezes, ele não pensa mais 2 vezes para atirar a 7ª até a 10ª vez. Por que você não mente? Porque é crente? Por que não rouba? Porque é crente? Porque as pessoas vão saber? Uma vez, num colégio, um frei, que é um padre, me chamou, fui na sala dele, ele falou assim, que ele foi em Vitimarsum. Foi lá em Vitimarsum, num café, e lá estavam tomando café e tal, e aí começaram a falar de igreja e tal, ele falou, nem que falaram de você? Falaram de você, Santareno. Eu falei, nossa, só conheço um Santareno. Falou assim, olha ele, professor do Bom Jesus, ele mesmo. Aí ele falou assim, tu tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o que você faz. Porque se você fizer algo de errado, você vai aborrecer muita gente. Você vai deixar muita gente triste. Eu olhei para ele e falei assim, eu acho que as pessoas podem esquecer, mas o pior não é com as pessoas, é com Deus. Pior não é deixar as pessoas tristes. Se eu fazer algo de errado, todas as pessoas que me conhecem, depois de 2 semanas, 2 meses, vão falar, vai acabar. E Deus? Como fica diante de Deus? Então, às vezes, nosso temor é das pessoas, saberem como é que eu estou agindo, como é que estou vivendo. Há um cuidado todo com a minha reputação. Há um cuidado todo com o jeito como as pessoas vão me ouvir falar. E não está Deus na jogada. Não. Importa antes temer a Deus do que aos homens. O temor aos homens. Se acontecer algo aqui, eu posso ir embora numa outra cidade, posso ir num outro país, posso ir num outro continente, todo mundo vai esquecer, e vou tocar a minha vida, mas não será assim com Deus. É por isso que às vezes os homens mudam de lugar, como forma de se afastar do mal, mas ele continua. O problema é da igreja, pode sair da igreja, vá para outra igreja, continua com o mesmo problema. Eu vou talvez para outro país, vai continuar, por quê? A falta de temor a Deus está com você. Essa degradação moral e social, que resulta então no homossexualismo, são pecados sexuais, prostituição, impureza, mas também vai falar de diversos pecados, ganância, maldade, inveja, assassinato, discórdia, engano, maldade, fofoca, arrogância, e ele vai dizer, desobediência aos pais. Tudo isso é resultado de quê? De alguém que vive fora do padrão de Deus, sem temor de Deus. Todos estão assim. E agora? O que fazer se todo mundo é assim? O que fazer se todas as pessoas, todas as culturas são assim? Graças a Deus, que a depravação do ser humano tem cura. Isso, muito bom, obrigado, querido. Esse mesmo apóstolo, escrevendo aos cristãos, aos coríntios, ele diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqueles que praticavam todas essas coisas foram o quê? Eles foram lavados no sangue de Jesus. Diz o livro de Apocalipse: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando recebemos Jesus, as nossas vestes cheias de pecado, elas foram limpas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Não só foram lavados, mas também foram santificados, tornados puros. Aqueles que eram impuros, pecadores, agora foram tornados santificados. Por causa deles? Não, por causa de Jesus. Jesus que morreu pelos nossos pecados. Não só foram lavados, santificados, mas foram justificados. Se é uma coisa que todos os cristãos devem viver todo dia, é viver baseado na justiça de Deus através de Cristo. Eu que sou pecador, eu ainda que peco, algumas desses pecados aí fazem parte da minha vida. Quando eu peco diante de Deus, me humilho diante dEle e peço perdão pelos meus pecados. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurados são aquelas pessoas que confessam o seu pecado e deixam. Foram justificados, tornados justos. E aqui está um milagre da graça de Deus. E aqui está um milagre do amor de Deus. Esse Deus que é tão amoroso, entrega seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quem recebe Jesus, Deus lava essa pessoa pelo sangue de Jesus. Deus santifica essa pessoa. Deus ainda diz que essa pessoa é justa. É o que Ele faz. Ele nos justifica através de Jesus Cristo. E ainda Paulo escrevendo para Tito, ele vai dizer: porque a graça de Deus, esse texto foi pregado semana passada pelo pastor Marcelo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça e favor imerecido. Graça é Deus estender a sua mão para quem não merece. Todos esses homens depravados, pecadores, Deus estende a sua mão, querendo que essas pessoas sejam salvas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus é o remédio para essa depravação total. A graça de Deus chegou a esse mundo, mas os homens continuam na prática do pecado. Por isso, então, o desejo de Deus é que você possa pregar o Evangelho a quem vive na prática do pecado. É por isso que nós temos que orar para que Deus salve homens e mulheres. É por isso que nós acreditamos em missões. É por isso que a igreja investe em missionários, para que vão alertar esses homens que estão distantes de Deus, para que eles tenham consciência de que eles estão diante de um Deus poderoso, que já conhece que os homens são pecadores, que eles podem se arrepender. É por isso que nós pregamos o Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho diz que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos longe de Deus. Deus, através do seu próprio Filho, nos tornou seus filhos, quando nós queremos pela fé. E este é o remédio para a degradação, a depravação do homem. E é por isso que nós temos que anunciar este Evangelho a todas as pessoas. Então, conclusão, meu querido. Aí está a conclusão, mas eu queria dizer uma palavra para refletir. Diante de tudo isso que foi exposto, diante dessa ideia de que a ira de Deus é contra toda a depravação do ser humano,
A verdade é que todas as pessoas que vivem no universo, ninguém poderá dizer que não conhece a Deus, não sabe nada sobre Deus. Todos sabem, mas não sabem da solução. A solução é Jesus. Então, quando a gente olha para situações adversas na nossa sociedade, a nossa leitura não deve ser: é um problema social, é uma questão política, é uma questão ideológica, não é uma questão família disfuncional. É pecado. E a solução é Jesus Cristo. Que a gente possa ir embora daqui a pouco para nossas casas, agradecidos pela graça de Deus que nos alcançou, agradecidos pelo perdão dos nossos pecados, mas também dizer: Deus, nos capacite, nos dê condições de comunicar essa graça a quem ainda não recebeu a graça, para que aquele que está morto nos seus pecados passe a ter vida através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua ira, Senhor, tem a solução. A ira do Senhor contra a depravação do homem. Um homem que conhece a Deus e rejeitou esse conhecimento de Deus. Um homem que conhece a revelação de Deus no seu coração, rejeitou e, pelo contrário, criou deuses para si mesmo. Um homem depravado que pratica vários tipos de pecado por causa, Senhor, da rejeição do Senhor. Encontra a solução em Jesus. Obrigado porque um dia nós, que vivíamos depravados, que vivíamos dominados pelo pecado, hoje, Senhor, nós recebemos Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Deus, porque nós somos bem-aventurados quando confessamos e deixamos o nosso pecado. Deus, nesta manhã eu quero orar por aquela pessoa que está lutando contra práticas pecaminosas. Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor possa intervir nesta mente, neste coração, trazendo salvação, trazendo libertação, Senhor. Tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder, Senhor, possa se revelar de forma maravilhosa para esse irmão, para essa irmã que está lutando contra uma prática pecaminosa, para que experimente, Senhor, a liberdade de viver em Cristo Jesus. Deus amado, nos ajude a olhar para este mundo, para essa sociedade, com todos seus dilemas, suas dificuldades, que a nossa leitura não seja uma leitura apenas sociológica, mas que ela possa transcender por uma leitura bíblica, uma leitura de que o problema do homem em todas as sociedades tem a ver com o pecado que domina o ser humano. Nos ajude a sermos resposta para aquele que ainda não conhece o Teu amor e a Tua misericórdia. Leva o Teu povo em paz, meu Deus. Nos guarda, Senhor, de pecarmos contra Ti. Nos guarda, Senhor, de alguma área da nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossos lábios, ó Deus, serem usados para pecar contra Ti. Mas como nascidos em Cristo Jesus, possamos entregar os membros do nosso pecado a Deus como instrumento de justiça, Senhor. Assim pedimos, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um ótimo dia, um bom almoço. Que Deus abençoe vocês. Amém.